Boa tarde, empresários, boa tarde, pessoal do comércio, pessoal da indústria, empreendedores, da área de serviços, né? Estamos aqui novamente na nossa roda empresarial digital, né? Falando aqui diretamente da sala de reuniões da sede, Associação Comercial Empresarial de Dourados, em mais uma sessão de bate-papo, trazendo convidados, né? Aqui comigo hoje nós temos os diretores Paulo Campione, primeiro tesoureiro da sede, Nelson Eduardo Hofbright, segundo secretário da sede, né? Eu que sou da área de indústria, né? Departamento de indústria aqui da Associação Comercial, e novamente trazendo temas importantes, né? Para discussão, para conhecimento dos empresários de Dourados, nossos filiados à associação, e também aqueles que ainda não são filiados e que porventura verem isso como interessante, né? Virem e se juntarem a nós para nossos eventos, nossas atividades aqui, né? Então, nesse intuito, eu vou passar a palavra para os nossos diretores, né? E depois eu vou fazer a apresentação do nosso palestrante convidado. Boa noite, César. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui de novo com vocês nessa roda. Legal a gente estar junto. Vamos discutir um tema bem legal, que é sobre crédito. E desejo que seja tudo de bom e que a gente possa levar bastante informação para os nossos associados aí. Paulo. Boa tarde. Boa tarde, por enquanto, né? Antes das 6. Nelson, César. A finalidade da roda empresarial é trazer ferramentas e subsídio para o nosso associado. E, com certeza, essa live será de grande benéfica. Bacana, Paulo. Então, apresentando o nosso convidado, né, palestrante convidado, o Flávio Vaz Peralta, que é vendedor, empreendedor, empresário e vice-presidente de negócios, RH e inovação do grupo Multicrédito, professor de pós e de MBA, palestrante, coach, life coach e mentor de startups e de executivos, criador do método Plano de Voo, né? Também é escritor de livros, né? Os títulos Ferramentas Visuais para Estrategistas, Programados para Vencer e Propósito, um sentido para a vida. O Flávio é administrador, especialista em planejamento estratégico e business model pela ISPM São Paulo e tem MBA em gestão. Então, uma boa tarde, Flávio, né? E você inicia aí e fica à vontade para sua apresentação e seu boa tarde aos nossos empresários, né? A voz é sua aí, então. Então, boa tarde a todos. Me sinto bastante honrado em participar com vocês desse trabalho de levar uma troca aos empresários. E, Lucas, a imagem caiu? Ok, tá bom. Essa troca aos empresários, eu estava observando você comentar e fazer o convite para os empresários. Eu acho esse trabalho brilhante. Os empresários cada vez mais precisam de informação, de conteúdo, essa troca de experiências. Eu acredito que ela é muito, muito rica, né? Nós somos empresários, a gente está na correria do dia a dia, e se permitir parar por um instante para fazer uma troca, para absorver uma outra visão do mundo que a gente está vivendo, eu acho que é sempre importante. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, em nome da Multicrédito. Quero parabenizar vocês antecipadamente pela iniciativa de fazer essas rodadas e discussões. Eu acredito que elas são muito importantes para levar conhecimento, informação, no mínimo, gerar uma curiosidade por parte de nós, empresários, em a gente se ajudar nessa desafiadora missão que é empreender no Brasil, construir uma empresa, ajudar esse país a crescer. Então, em primeiro lugar, quero dar parabéns a vocês, tá bom? Tá joia. Tá bom.
Então, bom, eu vou apresentar a Multicrédito. A Multicrédito é uma empresa nacional. Do empresário, que com toda a evolução do mercado financeiro, só quem é empresário mesmo, quem é empreendedor, que toca uma empresa, sabe na realidade, sabe na pele o que é você construir um negócio. Né? E os seus parceiros do mercado financeiro, eles cuidam do mercado deles. Né? A estratégia do mercado financeiro é cuidar do mercado financeiro, a estratégia do empresário é cuidar do negócio dele. Então, a gente foi evoluindo com esse posicionamento. E quando eu falo democratizar, é porque a gente desenvolve produtos e serviços para que o empresário tenha mais opções para vender, melhores opções para vender, e os seus consumidores tenham flexibilidade, tenham condições com diferentes instrumentos de crédito. Então, o Multicrédito nasceu no mercado de análise de crédito, se desenvolveu no mercado de análise de crédito em todo esse tempo e se posicionou com a missão, né, com o desejo e com o objetivo de democratizar, da gente levar ao nosso cliente, aos nossos parceiros, um conjunto de possibilidades para que as empresas possam crescer, possam se conectar com os seus consumidores. E nessa jornada de desenvolver produtos e serviços, a empresa nasceu lá atrás, numa parceria com uma associação, que é a Associação Comercial de São Paulo, um produto telecheque, que é muito antigo, né? É um produto original. E depois foi passando por muitas transformações, né? Foi mudando as diretorias, os comandos societários da empresa, e hoje a Multicrédito é um grupo de empresas do qual o telecheque, né, que hoje é Multicheque, ele é um produto dentro desse nosso guarda-chuva de produtos e serviços. E a gente descobriu ao longo desse caminho e que esse desafio do empresário era muito mais forte na possibilidade de ele ofertar crédito. Né? As regulações do mercado impactam muitas vezes, para você controlar a economia, você impacta indiretamente na venda do empresário. Quando você tem uma taxa de juros, quando você tem um índice financeiro que ele é mudado para que a economia se estabeleça, para que você reduza índices de inflação, por exemplo, como a gente está vivendo agora, isso impacta diretamente no empresário, porque a oferta de crédito, não só para as empresas, mas para os consumidores, reduz, os limites ficam reduzidos e, com isso, o empresário vende menos. O governo tem que desacelerar a economia, é como você dizer para o empresário, olha, nós vamos dar uma pisadinha no freio, você fica um pouquinho vendendo menos, né? Só que vender menos não é um linguajar do cardápio do nosso empresário, a gente tem que vender mais. Então, com essa preocupação e com esse aprendizado, a gente foi desenvolvendo esses produtos. O nosso grande investimento sempre foi em tecnologia. Né? A gente investiu muitos anos e muitos recursos em tecnologia, para que a nossa tecnologia ela fosse de tal forma robusta, no sentido que a gente pudesse ofertar, ajudar o empresário a ofertar mais crédito com o menor risco possível. E a partir daí, os nossos produtos foram desenvolvidos para ter essa função. Hoje, a gente leva, junto com a sede, né, produtos de crédito para o mercado, né, para o varejo de Dourados e região aí,
onde a gente tem por objetivo trazer o fomento do instrumento de pagamento cheque, por exemplo. Né? Muitas pessoas e muitos empresários criam algumas barreiras, né? Eu escuto muito assim, olha, o cheque vai acabar. Né? Eu estou há 24 anos no Grupo Multicrédito, e eu acho que desde o meu primeiro dia eu ouvi essa frase, o cheque vai acabar. E se a gente pesquisar no Banco Central, como foi a circulação de cheques no mercado brasileiro nos últimos anos, ele vinha em crescimento até 2019. Em 2020, ele teve uma queda em função da pandemia, que tudo caiu. Né? Mas, considerando os números de 2020, que é o pior cenário dos últimos 4 anos, foram processados no Brasil 1,83 bilhões de reais por dia em cheques. Esse número é impressionante. Para mim, ele é impressionante. Imagine, por dia. Uma coisa. Por dia. Não dá para imaginar. Né? Então, isso são dados que estão no site do Banco Central, em cheques trocados, que é a compensação entre bancos, só considerando os cheques que são compensados entre bancos, né? Que é, eu peguei um cheque meu, do Bradesco, e passei aí para o Paulo, lá na loja, não sei se o Paulo tem loja, lá na loja do Paulo, né? E aí o Paulo depositou na conta dele do Itaú. De um banco para o outro, isso contabiliza nesse número que eu estou falando. Cheques do mesmo banco nem estão nesse número. Então, por baixo do Brasil, são compensados por dia 1,83 bilhões de reais. Eu costumo dizer que quem não vende com cheque perde uma fatia desse mercado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa flexibilidade do cheque, tá? Que eu acho que é muito, muito importante para o empresário. Claro que você precisa ter cuidados, você precisa ter uma forma de você trabalhar com cheque para que ele tenha realmente vantagens para você como empresário e possa, ao mesmo tempo, levar para o seu consumidor também uma certa vantagem. Então, esse é um dos produtos que a gente leva para o mercado de Dourados em parceria com a SED. O outro produto que a gente leva em parceria com a SED é o antigo crediário. O crediário é um dos instrumentos de crédito mais antigos do país. Talvez, eu acho que ele seja o mais antigo do país, porque ele começa lá na época, né? Eu vim do interior do Rio Grande do Sul, que você ia lá na vendinha, perto da sua casa, e assinava um caderninho. Né? Aquilo já era um crediário. Né? E o varejo, ele se reinventa. Né? Então, o crediário é um dos instrumentos de crédito mais antigos do país. E algumas grandes redes no Brasil cresceram em cima dos seus crediários. E a gente também tem essa modalidade em parceria com a SED do crediário para o associado da SED, tem uma condição especial, tem um formato diferenciado. O que a gente faz diferente no crediário? O nosso crediário, a gente concede crédito para o cliente não bancarizado, para aquele cliente informal, que é uma grande fatia da população brasileira. Durante a pandemia... Vou aproveitar o gancho. Pode aproveitar. Isso é uma coisa que eu até anotei para perguntar aqui. Qual que é o tamanho desse mercado de consumidores informais no Brasil? Você sabe falar para nós? Sei, muito bom. Hoje, 47% da população economicamente ativa, então, pessoas que têm renda de algum formato e que consomem no Brasil, é de um público que não tem conta em banco e que ele é do mercado informal. Durante a pandemia, a gente já trabalha com crediário há mais de 10 anos. Então, a gente tem um grande conhecimento em trabalhar com crediário. Mas, durante a pandemia, esse número veio à tona. Quando o governo estabeleceu aquela ajuda, que essas pessoas tiveram que se cadastrar na Caixa Econômica, né, esse número chegou a 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de pessoas que o mercado financeiro não dá R$1 de crédito. Ele não tem cartão, ele não tem conta em banco, ele não faz um CDC no banco, porque ele não tem como comprovar a renda. Muitas vezes, o endereço é difícil dele comprovar, um comprovante de endereço, mas essa pessoa consome. Algumas empresas no mercado brasileiro descobriram isso há muito tempo, né? E abriram seus crediários lá do seu jeito, né? E passaram, então, a ofertar créditos para esse consumidor. E grandes redes
se alavancaram quando elas começaram nesse público. Porque uma vez que esse público ele consegue comprar na sua loja um crédito onde ele não consegue comprar em nenhum outro lugar, você é quem ajuda ou quem dificulta a vida dele? Então, você passa a fidelizar esse cliente. Então, o segundo produto que a Multicrédito leva para o mercado é o que a gente chama de crediário, né? O multicrediário. Multicheque usa o cheque como instrumento e o multicrediário usa o crediário como instrumento de crédito. A gente tem outros produtos de antifraude, né, de recebíveis, mas são para outros mercados, para os outros tipos de clientes. Que eles também nos ajudam a fomentar a nossa base de dados, que hoje é composta por mais de 35 milhões de informações que nós juntamos ao longo de todos esses anos. Nós estamos espalhados hoje pelo Brasil em 24 escritórios, nas principais capitais brasileiras, e atingimos, com a nossa rede de clientes, mais de 1.000 municípios, onde a gente tem informação, né? Aí, em Dourado, a gente atende a região em parceria com a entidade. Então, em linhas gerais, esse é o tamanho da Multicrédito, né, e essa abrangência. Eu comentei sobre a flexibilidade desses instrumentos. Por exemplo, o cheque é um dos instrumentos de crédito mais flexível disponíveis no mercado. Por exemplo, nós temos clientes que trabalham com um cheque único para 100 dias. Nenhum cartão faz isso. Nenhuma financeira faz isso. Nenhum outro instrumento de crédito permite que você tenha o primeiro cheque de uma sequência de pré-datados para 90 dias, por exemplo, e depois parcelas. O cheque também dá flexibilidade de valor, né? E essa flexibilidade de valor ela é muito importante, principalmente em momentos como esse, né? Por exemplo, se você observar as pessoas que têm conta em banco e for lá fazer um testezinho no seu banco, eu não sou contra bancos, né? Eu só quero trazer fatos. Quando toda a economia desacelera e que o mercado financeiro poderia ajudar a economia a acelerar, eles aumentam as taxas, diminuem os limites, dificultam para os consumidores. Restringe, o consumidor, né? Com essa dificulta, não consegue comprar. Desculpa. Restringe, né? Pode Você perguntar. a hora que precisava realmente desse apoio, tem uma restrição, na verdade, né? Começa a Como é? Desculpa que falhou. Tem uma restrição, né? Começa a ter uma restrição. É a hora que a gente precisava desse apoio do sistema bancário, começa a ter essa restrição. E é isso que você está falando aí da flexibilização, de trazer novas formas, né, de atender esse mercado que está precisando e exigindo essa necessidade de crescer, né? Eu digo que o varejista, no dia de hoje, no momento que nós estamos vivendo, ele precisa ter todos os instrumentos de crédito no balcão dele. Quando a gente entra com a parceria com a sede no varejo, né, lá para o empresário, a gente não quer que ele troque o cartão pela gente, pelo cheque, pelo crediário, a gente não quer isso. A gente quer levar mais uma ferramenta, porque já é tão difícil você fazer o consumidor sair de casa e entrar na sua loja, porque a gente está retomando, as pessoas estão se acostumando a fazer esse processo de ir até a loja, né, de fazer uma compra presencial. Ele entrou na sua loja e você não conseguiu fazer uma venda porque faltou um valor pequeno que ele não tinha no limite do cartão, por exemplo, ou porque o banco não aprovou um financiamento, um CDC, por exemplo, né? E aí você perde essa venda porque faltou uma certa flexibilidade. Então, em primeiro lugar, né, eu gosto de falar sempre quando eu estou na frente do lojista, tenha todas as opções na frente do seu balcão. Pode ser que você use uma agora, uma outra amanhã, né, mas sempre tenha todas as opções. Você não paga por ter todas as opções, né? Ela está lá, ela te traz liberdade para vender e te traz flexibilidade para o consumidor. No instrumento cheque ainda, o empresário, ao ele vender com um cheque, ele pode pegar esse cheque e pagar um fornecedor, ele pode fazer o cheque transacionar como um fornecedor, ele pode, se ele precisar de capital de giro, ele pode ir numa factoring e antecipar esse crédito, ele pode antecipar esse cheque num outro banco, que não aquele dele, que já limitou o crédito para ele. Então, para o lojista, o cheque traz essa flexibilidade. Tá? Ele também pode trazer a flexibilidade da venda. A forma que ele interage com o consumidor
muitas vezes o consumidor precisa de consumir, tá? Só que ele precisa de uma data boa. Por exemplo, hoje é dia 28, mundo real, dia 28 hoje, e eu preciso fazer uma viagem e preciso trocar os pneus do meu carro para aproveitar o feriado. Só que eu não tenho condições de comprar hoje, porque não tenho data no cartão, o limite do cartão está tomado. Com o cheque, eu poderia dar o primeiro cheque para 15 dias e os outros a cada 30, porque daqui 15 dias eu recebi meu salário. Eu poderia fazer, o lojista poderia fazer uma promoção e dizer, olha, o seu cheque tem uma compra única para o dia 15 de dezembro, que é o 13º. Tá? Então, essa flexibilidade por parte que o cheque traz para o lojista, também traz para o consumidor, que nesse momento eu acredito que ele precisa, né? Porque tudo subiu, né? Os custos fixos não deixaram de ser fixos para o consumidor. Muitas pessoas têm muitas explicações para o que está acontecendo, mas na realidade, agora, no dia 10, tem que pagar a água, tem que pagar o gás, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a prestação do colégio, vai entrar agora em matrícula, rematrícula, em janeiro tem impostos. Então, né, esse é o momento ideal, na minha forma de ver, né, na minha forma simples de ver, de que o instrumento cheque, por exemplo, dá essa flexibilidade para ambos. E aí você conecta com o seu cliente. Né? Uma outra coisa importante é que no instrumento cheque, em alguns ramos, você pode atrair novos consumidores, novos clientes, né? Ramos que têm terceiros, que transacionam distribuição, o ramo todo de prestadores de serviço. Então, o seu prestador de serviço ele pode vender com cheque pré-datado lá para o cliente dele, o vidraceiro, o marceneiro, a pessoa da madeireira, né? E ele traz esse conjunto de cheques, vários cheques que ele recebeu de algum cliente dele e pode comprar na sua loja. Né? Para o lojista, o risco está diluído em diferentes consumidores. Aquele marceneiro se reposiciona no mercado e você tem uma venda. E a gente também analisa esse tipo de cheque para o nosso cliente. Tá? Legal, Flávio. Eu queria fazer uma pergunta para você justamente sobre o cheque, né? Tá. A gente percebe que o cheque, principalmente aqui na nossa região, ele está um pouco desacreditado. Então, existe um certo receio do varejista de receber o cheque. Né? As próprias instituições financeiras causaram isso não é o caso, mas esse problema. Né? E qual que é a solução da Multicred para o varejista nesse sentido? Como que a gente vai estimular essa flexibilização através do cheque lá na ponta? Perfeito. Boa pergunta. Sempre quando eu falar do mercado financeiro, eu não estou falando contra o mercado, tá? São dados que estão aí abertos para todo mundo olhar. Só que eu acho que a gente tem que defender as nossas empresas, porque são elas que constroem esse país. Sim, né? é uma percepção. São os empresários, são os empresários como nós, que levantamos todo dia pela manhã, às 5 da manhã, para fazer essa máquina toda rodar. né? Então, e quando a gente precisa do mercado financeiro, ele não está lá. Ele só te empresta o dinheiro se você pode pagar. Né? Se você tem segurança que pode atender. O que a gente fez com relação ao cheque? Eu acho que o primeiro ponto importante é que você precisa informar o seu consumidor que agora você pode receber cheque na sua loja. Né? Porque durante muitos anos, ou muito tempo, colocou regras e dizendo, aqui eu não recebo cheque, aqui eu não recebo cheque, aqui eu não recebo cheque. Aí o seu consumidor nem volta lá. E aquele consumidor que compra com cheque, porque alguém compra, 1,83 bilhão por dia é muito dinheiro, Alguém está comprando em algum lugar. Né? Então, se não está comprando na sua loja, ele está comprando do concorrente, num outro lugar. Então, primeiro é anunciar que você tem. E a Multicrédito, nos produtos que a gente tem em parceria com a sede, a gente assume o risco da operação. Né? O multicheque que a gente tem com vocês é multicheque garantido. Então, o nosso cliente, meu e de vocês, né, que tiver associado da entidade e que tiver conosco com o produto multicheque garantido, ele vai poder vender com cheque pré-datado, que dá essa flexibilidade. Esse cheque é dele, ele deposita na conta dele, ele paga o fornecedor se ele quiser, ele troca no banco se ele quiser, ele antecipa na Factor se ele quiser, é dele o instrumento de crédito. Quando ele depositar esse cheque na conta dele, se o cheque não compensar, nós garantimos para ele e assumimos o risco da operação.
Então, o que a gente desenvolveu para devolver essa segurança ao lojista? Olha, nós temos 37 anos no mercado, o nosso primeiro produto é o cheque, então eu conheço o cheque no mercado brasileiro há 37 anos, investi esse tempo todo em tecnologia para que você possa vender mais com esse instrumento, e se eu errar na aprovação, eu ressarço você. É exatamente assim. Tá? Inclusive, Nelson, né? Nelson. Inclusive, Nelson, nossa modalidade do produto que a gente tem com vocês, tá? Que a gente leva em parceria para os seus associados, o seu associado fez uma consulta de uma venda de R$ 10.000 em cheque. Se eu não aprovar essa venda, eu não cobro dele taxa de garantia, ou seja, eu preciso aprovar para ele vender e eu ganhar. E se eu errar na aprovação, eu ressarço ele. Então, é super importante dizer isso, porque às vezes o empresário está tão maltratado pelo mercado financeiro, porque o mercado financeiro só quer o filé, né? Ele só aprova o cliente bom, que está lá em cima da pirâmide, aí você liga o CDC achando que vai vender, ele nega 70% da venda, aí o seu cliente fica bravo com você, porque você anunciou que ia vender mais, ele não tinha essa opção. Então, dos produtos que a gente leva com a sede, eles são exclusivamente tanto cheque quanto crediário e boleto, tá? Boleto pessoa física, crediário pessoa física, com garantia. A gente assume o risco, o ressarcimento em caso de não pagamento pelo consumidor. Que legal. Então, vamos resumir. É uma operação com um instrumento de cheque com uma garantia como se fosse do cartão, digamos assim. Exatamente. Conceitualmente é a mesma coisa. Vendeu com cheque, a gente aprovou, você vai depositar na sua conta, você vai fazer a flexibilidade que quiser, a gente vai combinar entre nós quais os tipos de planos de pagamento que você quer vender, né? A gente tem os mais diversos. Por exemplo, eu tenho uma farmácia no sul do Brasil que ela tem 800 lojas, um cliente nosso. Lá, ela vende cheque com 120 dias direto. O cliente chega lá, pode comprar com um cheque para 4 meses. Ninguém faz isso. Nenhuma outra, concorrente nenhum dele faz isso. É um diferencial para ele. E ele usa isso para ticket médio maior, que não compromete o limite de cartão, e no caso dele, que é farmácia, para medicamentos de alto custo, para aquela clientela que utiliza desse recurso. Que realmente então, tem muita necessidade. Dele, né? Exatamente. Essa é uma ferramenta interessante para o empresário, para o comerciante, principalmente para o varejista, né? Porque realmente flexibiliza, como você falou, e também desonera o cartão de crédito das pessoas hoje, que realmente os limites estão muito tomados, devido realmente à inflação, o aumento de preço, né? Os limites não acompanharam esses aumentos, e isso aí acaba impactando no varejista, porque ele acaba não tendo limite para comprar o que ele precisa lá. Muito legal. Exatamente. E o mercado financeiro, quando acontece o que está acontecendo agora, Selic que subiu, IOF que subiu até o final do ano, tudo isso faz o mercado se sentir pressionado financeiro nas suas margens, né? Que não são baixas, digamos de passagem, né? Um mercado que fatura bilhões e bilhões e bilhões de reais, né? Só que a margem do varejista você não consegue mexer, você não consegue colocar juro na sua mercadoria, e o mercado financeiro cobra 8% ao mês, 12% ao mês, ele mata o seu consumidor. O seu cliente, quando ele se endivida num cartão de crédito, você é que perde o cliente, não é o mercado financeiro, porque ele tem outros clientes de outra coisa, você não, você tem esse cliente, né? o consumidor do seu varejo. Então, eu falo que é importante, né? Eu gosto de conversar com os empresários, assim, é importante tomar cuidado, né? Você ficar alerta se você não está perdendo clientes porque ele se endividou no cartão. Crie uma alternativa, né? Converse com ele, tenha opções para que ele tenha essa flexibilidade, porque não tenha dúvida, imagine uma mãe, o limite médio do cartão de crédito no Brasil está em torno de R$500, em geral, tá? R$580 em geral. Imagine uma mãe que tem um filho doente, que ela precisa comprar um medicamento. Ela vai gastar o cartão de crédito e azar do cartão, depois eu resolvo. Esse depois eu resolvo faz com que ela fique inadimplente no mercado. O cartão tira ela do mercado, tá? E ela, então, não consegue consumir na sua loja. Então, tenha opções. Eu gosto sempre de falar isso, opções. Você falou, Flávio, do IOF aí. Aproveitando o gancho também, o aumento do IOF interfere na vida financeira dos consumidores, da empresa,
Parece que é uma coisa assim que não se dá tanta importância, mas é importante, né? O IOF é uma fatia significativa, né? Sim. Tanto o IOF, porque ele impacta em todas as operações financeiras. Então, as empresas vão repassar o custo para algum lugar. Então, quando o IOF aumenta e todas as operações, as empresas fazem as suas operações financeiras, vão pagar uma taxa maior, que é um imposto, ela precisa repassar isso em algum lugar, né? Porque senão ela não consegue absorver. E aí, mais uma vez, você sobe o seu produto, aí a inflação sobe. Quer ver? IOF sobe, sobe o custo da empresa, ela repassa no produto. Aí a inflação sobe, aí o governo vai e aumenta a Selic. Aí a Selic aumenta, o crédito diminui. O que acontece com você? Desacelera a venda. Ou seja, o seu custo aumenta, a sua venda diminui. É o pior cenário. Então, esses movimentos do mercado financeiro, muitas vezes o consumidor comum, né, ele não está preparado, ele nem sabe o que está acontecendo. O empresário, muitas vezes, naquele dia a dia, eu sou, além da Multicred, eu sou empresário, a gente acorda todo dia, tem boleto para pagar também, tem problema para resolver também, né, tem funcionário para cuidar, tudo isso. Né, e uma operação como a nossa espalhada, então a gente sente na pele o que é. Você está, às vezes, tão envolvido com o seu negócio, com fazer o seu negócio funcionar, salvar o seu negócio, fazer ele crescer, que você não dedica tempo para entender, né, para estudar o que acontece, qual é o impacto na sua empresa desses movimentos. Né? Por isso que eu parabenizei vocês aqui de terem esse lugar onde o empresário pode se permitir vir aqui e ter lá um momento, uma hora, um período para ele poder dizer assim, olha, legal, estou mais consciente, vou tomar cuidado com isso. Então, realmente, esses indicadores do mercado impactam na desaceleração da economia ou no aumento do custo. Paulo vai fazer uma pergunta. Ô, Flávio, dentro que você tem Oi. falado, e aquela pergunta que o Nelson fez, dentro do negócio da Multicred, vocês estão pensando, incentivando a flexibilização, principalmente para o pequeno empresário, que é o que eu entendi, Isso. porque o mercado financeiro vê o seguinte, houve mudança, ele restringe o crédito, ele quer garantia, ele quer fazer coisa. Dentro disso que vocês pensam, há uma concorrência com as cooperativas de crédito? Da nossa parte? Da Multicred com as cooperativas de crédito? Não há uma concorrência, porque o nosso crédito não somos nós que damos o crédito, né? O nosso crédito, a gente é só o analista do crédito, porque o crédito é do lojista. Né? Quando, por exemplo, no produto que eu não falei do crediário, né? Eu posso falar do crediário aí e volto nesse ponto? Com certeza. Então eu vou falar do crediário. O crediário, ele tem o mesmo conceito do cheque. Né? A gente também faz análise de crédito, o dinheiro entra na conta do lojista, é dele, a gente emite um boleto ou um carnê, né? Aí vai do ramo do nosso lojista. Tem lojista que diz assim, olha, o consumidor não precisa voltar na minha loja para pagar. Tem outro que diz assim, não, eu quero que ele volte na minha loja, porque quando eu estiver pagando a quarta parcela de um consignamento de calçados, confecções, uma ótica, eu posso fazer uma nova venda, que é o conceito raiz do crediário, é esse, né? Trazer o consumidor para dentro da loja. Mas quem está dando crédito é o lojista, do fluxo de caixa dele, né, do produto da venda que ele está fazendo. Então, nós não damos o crédito para o lojista. Aí a cooperativa de crédito pode fazer o crédito para o lojista, né, trazer ferramentas de crédito, linhas de crédito. E aí aquele lojista que pegar o crédito com a cooperativa de crédito para fomentar o seu fluxo de caixa e fizer a venda com a nossa parceria, ele vai ter um risco menor, um custo menor. Então, ele vai ter uma saúde financeira melhor, que também é bom para a cooperativa de crédito. Não sei se eu consegui esclarecer, mas o conceito é esse. A gente ajuda a melhorar a liquidez para a cooperativa. Com certeza. Não, ficou claro, deu para entender, sim. Tira do banco essa responsabilidade de dar o crédito e pulveriza aqui dentro do lojista. O lojista mesmo que vai dar o crédito. Exatamente. E aí... Nelson, Paulo, né? E César. E aí, Nelson, isso que você falou, né? Imagina eu sou lojista. Aí o banco, quando o banco, a cooperativa te empresta um dinheiro, uma linha de crédito, o que está dentro desse dinheiro? O spread do banco, que é a margem dele,
o risco do banco, não é assim? Então, se no Exatamente. ano passado eu tinha um risco maior da meu negócio, agora que eu tenho a análise da nossa parceria, Multicrédito, que é a sede, o meu risco vai ser menor, e eu posso chegar no banco e dizer, olha, meu amigo, no passado, o risco do meu cliente era tanto, agora ele diminuiu, eu quero uma taxa menor. A gente pode ajudar o lojista. Por quê? Porque eu tenho a Multicrédito que faz a análise de crédito para mim, né? Eu consigo ter uma liquidez melhor. Então, às vezes, a gente vê esse movimento em alguns clientes nossos. Eles concedem condições melhores nos seus bancos, nas suas cooperativas, em função dele ter uma análise de crédito profissionalizada, uma análise de crédito estruturada e que reduz o risco dele. Tá bom? Um ponto que eu queria falar do crediário, né? Só um ponto do crediário. O crediário é o instrumento mais antigo do Brasil. Mais antigo do Brasil. Tá? E o nosso crediário, como eu falei no início, ele dá crédito por não bancarizado. Hoje, a gente desenvolveu uma tecnologia em que o consumidor entra na loja com o RG à mão e um comprovante de residência. Em alguns lugares nem precisa do comprovante de residência. Ele faz um cadastro que ele fala para o crediarista e naquele momento ele sai de lá com algum limite de crédito para comprar. Não precisa contra-cheque, não precisa comprovar a renda, não precisa nada. Somente com identificação. Em alguns momentos a gente pede, dependendo da negociação, a gente pede também um comprovante de residência. E ele já sai dali com a possibilidade de compra. Né? Não me importa se ele tem conta em banco, não importa para nós se ele tem cheque, se ele não tem cheque, se ele tem cartão, não importa. Nós aprendemos a olhar para aqueles clientes que a gente já conhece e quando esse cliente novo, que ninguém conhece, entra numa loja do nosso cliente, a gente vê o perfil dele e a gente desenvolveu uma inteligência que eu olho esse perfil e digo aqui, quem que é igual a ele? Olha, esse cara aqui é igual a ele. Então a gente vai dar um crédito, a grosso modo eu estou falando, né? Para ele também semelhante a isso. E aí o lojista passa a vender para alguém que ele não vendia, porque ele não tinha essa possibilidade dentro da loja. Ok? E no crediário também a gente faz a garantia. É muito legal isso aí, e a gente ouvindo aqui, a gente pensa que o investimento de vocês em tecnologia de informação para criar esses perfis e fazer essa análise de crédito tão rápida é uma coisa que nos deixa curioso também, né? Inclusive os associados. Como que é essa assertividade? Como que vocês chegaram nesse nível de assertividade do crédito, né? É interessante eles saberem disso. Tá joia. Bom, a gente foi aprendendo ao longo do caminho, né? E basicamente a nossa estrutura de tecnologia se divide em 4 camadas. Uma primeira grande camada, ela é de restrições. Então a gente olha todas as bases de dados restritivas do mercado. Então quando eu vou aprovar um cheque, ou aprovar um crediário, eu olho tudo que tem de restritivo, todas as bases. Inclusive eu sou cliente do Serasa, também olho Serasa, associação comercial, então eu olho todos os birôs disponíveis para ajudar o lojista a tomar uma decisão, porque eu vou ser o avalista daquele consumidor, não é assim? Porque eu vou garantir aquela operação. Então eu faço isso, essa é a primeira camada. A segunda camada, a gente juntou ao longo desses 37 anos informações de consumo, comportamento. Então a gente tem uma camada de comportamento do consumidor. Eu sei quando ele compra, como que ele compra, com que frequência. Se a gente pegar um CPF, a gente consegue saber aonde ele compra, com que frequência da semana, em que ramo. Se a gente parar para pensar, nós, seres humanos, somos bichos de hábitos, né? A gente tem hábitos. Eu garanto para vocês que vocês compram, no máximo, vocês aí da mesa, em 2 supermercados diferentes. Não mais do que 2, talvez em um sempre. Talvez em um. E abastecem, no máximo, em 3 postos, que ou é caminho de casa para o escritório, ou é quando você sai do escritório e vai para o clube, ou vai se encontrar com seus amigos, é numa rota de deslocamentos. Então a gente foi aprendendo esses movimentos ao longo do tempo, e isso nos traz uma inteligência de análise de comportamento de consumo. Então muitas vezes eu posso, por exemplo, mercado financeiro, se você tem uma restrição, ele nega. Nós podemos aprovar para um cliente que está devendo uma conta telefônica, mas que no cheque
ele tem histórico de consumo, porque ele vai pagar o cheque. Às vezes ele nem sabe que está no Serasa por causa de uma despesa de telefone, uma despesa pequena. Então, se você olhar o mercado financeiro em geral, ele vai negar. E você não, você pode aprovar. E a terceira e quarta camada são camadas de antifraude, e para alguns clientes a gente faz operações estruturadas, né, organizadas para esse cliente. Então, assim, a gente teria, Paulo, Nelson e César, né? Eu adoro esse assunto, porque falar para o varejo, falar com o empresário, a gente que é empresário também, tá? É uma coisa tentadora. A gente tem uma infinidade de assuntos, né? Nós A temos mais, tecnologia está voltada nisso. nós temos mais 10 minutos, né? Tá bom. E o Paulo vai Ô, fazer mais Flávio, uma observação aqui. Eu vou te fazer uma pergunta sobre o Se crediário. eu falar muito, me corta, tá? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta do crediário. Pode ser até que eu fale alguma besteira do conhecimento. Então. É que eu sou do ramo de contabilidade. Eu não tenho nada de varejista, correto? Tá bom. Mas eu tenho clientes e associados aqui nossos que estão reclamando do crediário que o Pix não está levando mais o cliente de crediário. Qual a sugestão sua? Olha, o Pix é uma transação que exige dinheiro em conta. Tá? O Pix tem que ter dinheiro em conta para você transferir. E o crediário você compra sem ter dinheiro em conta. O crediário, tá? Então, a minha sugestão para o empresário é ele divulgar que o crediário é você ter capacidade de consumo sem ter o dinheiro na sua conta agora, contando com o dinheiro que você vai receber, porque ele vem para o futuro. Ele é uma forma de você obter crédito. Por exemplo, eu que uso óculos, se eu tirar o óculos, eu tento tirar assim e não enxergo vocês, né? Se eu perder meu óculos, acabou, não enxergo nada, não consigo escrever, não consigo fazer nada. Então eu tenho que ir numa ótica e fazer uma compra. Se eu não tiver dinheiro na conta para comprar um óculos, como é que eu faço? Com o Pix, eu não compro, porque tem que ter dinheiro. Com o crediário, eu compro. E depois eu vou trabalhar para pagar. Então a diferença entre Pix e crediário é que o crediário é crédito a prazo. O Pix vai roubar o mercado, já está roubando, né? Ele primeiro vai pegar o mercado do cartão de débito, né? Uma parte do cartão de crédito, mas muito do cartão de débito, que como não tem custo, vai passar direto e o lojista vai preferir isso. Minha esposa tem uma franquia, né? Ela adora quando o cliente quer pagar por Pix. E tem gente que adora o Pix. Não, eu quero, tem Pix. Tem, ótimo. Melhor que cartão, que você não paga taxa. Então o Pix concorre com cartão. O crediário é crédito a prazo. Bacana, Flávio. Flávio, estamos chegando no final. Não sei se você quer fazer um apanhado, falar alguma coisa. Se faltou algo que nós não perguntamos. Alguma coisa que a gente não perguntou, né? Mas o papo foi muito bom, né? Até agora tá muito legal. Então bom, fica à vontade aí. Depois a gente faz o fechamento aqui. Tá legal. Eu acho que assim, o mercado precisa, nessa retomada, de flexibilidade. Tá? Flexibilidade para a empresa, para que ela tenha diferentes instrumentos de crédito. Então, ela tem o cartão da loja, o crediário, o cheque, o banco, o Pix. Então, ele tem todos os instrumentos. Aí o consumidor tem mais tranquilidade, mais opções para ele se sentir confortável para comprar na sua loja. Imagina, você chega lá e diz, olha, você pode pagar do jeito que você quiser. Ah, mas eu não tenho limite no cartão. Você pode pôr um pedaço no cartão, um pedaço no cheque, um pedaço no crediário. Então, acho que a primeira mensagem que eu gostaria de trazer é essa. Tá? Segundo, você, quando tem diferentes instrumentos que não são instrumentos do mercado financeiro, isso devolve para você o poder do varejo. O varejo sempre foi uma das áreas mais poderosas do Brasil, né, do mercado econômico brasileiro. E quando o mercado financeiro abocanhou todos os instrumentos de crédito, o varejo perdeu o poder. Porque com o seu crédito, no seu crediário, no seu cheque pré-datado, você define a estratégia que você quer. Você define o prazo, você define a flexibilidade que tem. Então, você tem o poder da sua empresa. Se você bota o cartão e o financiamento, quem decide é o banco, não é você. Então, eu acho que o segundo tenha instrumentos de crédito, como a nossa parceria, para você ter o poder de novo. Você manda na sua empresa, assim, de forma genérica, né? E terceiro e último, o consumidor vai dar preferência para quem der para ele uma experiência de compra melhor. Né? Então, se ele entrou na sua loja
e lá na sua loja ele for bem tratado, tiver todos os instrumentos, você cuidar dele, ele perceber que naquela experiência de compra você está preocupado, empresário, em ajudar ele a realizar o sonho dele, os dois realizam o seu sonho. O empresário de vender mais, é para isso que ele cria uma empresa, e o consumidor consumir e resolver os seus problemas. Então, a minha mensagem é essa, a gente é parceiro da sede, né? Nosso objetivo é fazer um trabalho no mercado de Dourados para ajudar o mercado a se desenvolver, a gente fomentar esse mercado local, né? Que é onde a coisa realmente acontece, um ecossistema poderoso, né? E eu digo, empresário ajuda empresário, né? Mercado financeiro não ajuda empresário. Então, se você tem empresário amigo, vá comer lá no restaurante dele, compre uma camiseta na loja dele, né? Compre um taco do seu parquê na madeireira dele, né? Empresário ajuda empresário. Flávio, uma coisa que o Paulo está sugerindo aqui, né? E eu acho de bom tom, no retorno aqui, na abertura dos nossos trabalhos no próximo ano, né? Que a gente vai ter aí de novo o auditório, né? Vamos provocar você a vir, né? E fazer uma live ao vivo. Vamos fazer. Física, na pessoa amigos, física, né? Eu o auditório cheio de novo. Eu falo assim, cuidado, eu sou do time do chato, você convida, eu vou. Não, tá convidado já. Vai ser muito legal. O Nelson vai falar aqui também alguma coisa. Eu quero falar para os associados, né, também, da sede, que nós estamos com essa parceria com a Multicrédito. O Flávio está nos atendendo aqui. Na verdade, a gente já tem algumas empresas trabalhando, né, Flávio, com a Multicrédito aqui, são associados da sede. A gente quer convidar os empresários do varejo, os empresários que se interessaram pelos produtos da Multicrédito, e principalmente por essa flexibilização, por essa possibilidade de ter o poder de dar o crédito para o seu cliente, de acordo com o que quer, que entre em contato aqui com a sede, com o pessoal do nosso atendimento, e eles vão direcionar. Aqui em Dourados nós já temos um gerente de contas da Multicrédito trabalhando aqui, e esse gerente de contas vai entrar em contato com o lojista, com o empresário, com a pessoa, para poder começar a iniciar esse trabalho aí e assumir as rédeas do crédito da empresa de novo, né? Não deixar só na mão do banco. Então é isso aí, Flávio. Agradecer também a sua presença aí. O César vai encerrar com a gente. Tá, joia. Eu vou passar para vocês o meu primeiro livro, que chama Ferramentas Visuais para Estrategistas, tá? Eu quero dar de presente para vocês, distribuir para os associados. Ele é um livro que o Sebrae do Rio Grande do Sul imprimiu 20 mil cópias para distribuir para empresários, porque ele traz ferramentas de gestão e que podem auxiliar o empresário a solucionar os seus problemas. Então, eu queria oferecer para vocês como um presente nosso, um presente meu para vocês, me senti muito à vontade. E nossa, muito obrigado, se você aceitar, de bom grado, eu envio para vocês. É um e-book para você distribuir para os seus associados. Muito legal, nós vamos aceitar muito, vai ser muito legal. Vamos aceitar e vamos divulgar isso aí. Muito bom. Flávio, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Né, pela presença aqui na nossa roda empresarial. Né, e obrigado associado ao empresário que nos acompanha, vem acompanhando e que continue acompanhando nossas atividades aqui na roda empresarial. Tá? Boa noite a todos, boa noite ao Flávio. Boa noite, Flávio. Sucesso. Boas vendas para todo mundo. Vamos assumir o mercado brasileiro, varejo é nosso, viu? É nosso. Obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima.